deste mundo, que Jesus Cristo é real. É viver um testemunho puro, vivendo por Cristo e vencendo as provas. Eu devo provar que sou em humilhar. Eu devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nessa terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Representamos a Jesus em nossa posição, o gozo de tua vida com Ele resplandece em sua face. Em humildade seguimos seus passos, testemunhas de Cristo para este dia. Glória a Deus. Eu devo provar que sou em humilhar. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nessa terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Quem são os que permanecerão com testemunho limpo em meio a este mundo de pecado? Olhamos para Ele que é real, para saber que venceremos e receber a promessa de se assentar em seu trono. Glória a Deus. Devo provar que sou em humilhar. Eu devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nessa terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Quem são? Quem são os que permanecerão com um testemunho limpo em meio a este mundo de pecado? Olhamos para Ele que é real, para saber que venceremos e receber a promessa de se assentar em seu trono. Devo provar que sou em humilhar. Devo mostrar o poder do sangue. Eu devo provar, sou peregrino nessa terra. Eu devo provar de qual o mundo não é digno. Eu devo provar que sou em humilhar. Eu devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Aleluias. Glória a Deus. Há poder no sangue. Louvado seja Deus. Vamos cantar: meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Louvado seja Deus. Glórias.
mostrou ao sol onde devia nascer. Quem mostrou a alma onde devia ir. E quem disse à lua onde ficar quando é dia? De quem são as palavras que sustentam as estrelas? Eu sei que meu Redentor vive. Oh, eu sei, meu Redentor vive. Toda a criação testemunha e a vida em mim proclama. Eu sei, meu Redentor vive. É o meu Deus que mantém tudo em órbita. Sim, Senhor. Ele alcança o esgotado e fraco, e as gentes que me acolhem quando estou aflito conquistarão a morte para me trazer vitória. Aleluias, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei, meu Redentor vive. Toda a criação testemunha e a vida em mim proclama. Eu sei, meu Redentor vive. Eu sei, Redentor vive. Eu sei, meu Redentor vive. Toda a criação testemunha e a vida em mim proclama. Eu sei, meu Redentor vive. Eu sei, meu Redentor vive. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos os irmãos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora passar para os pedidos de oração. Vou cuidar aqui o irmão Eliseu, aqui na frente para os pedidos. O irmão Moacir de Apiúna pede oração por um problema de ouvido. Também, irmãos, lembramos da recuperação do pastor João Pereira de Brasília, passou essa manhã por uma cirurgia. Lembramos deles de recuperação, que Deus seja com ele. Correu tudo bem, graças a Deus. A irmã Jucimara agradece a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida e por toda a sua família. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, irmã. Oração por Maria Estela Chagas, que está com problemas sérios nos pulmões, necessitando de aparelhos para respirar. Deus tenha misericórdia. Oração por João, por revelação da palavra. O irmão Pedro Ave pede oração por viagem que fará amanhã
e por todos os irmãos que irão ao encontro também. Deus abençoe, irmão Pedro. Irmão Giovanni, família, peregrinação, Deus sabe o motivo. Deus seja contigo, irmão. Também oração por Guiomar, que está hospitalizado. E também, irmãos, lembramos nesse momento dos irmãos que vão viajar amanhã, Araçatuba. Outros já estão em viagem nesse momento, né, à distância. Amém. Lembramos em oração nesse momento que Deus guarde a cada um, todos os ônibus de excursão, cada veículo, qual meio de locomoção que chegará lá. Também lembramos do pastor local, tudo que será feito lá, colocamos nesse momento em oração. E se você quiser levantar sua mão direita, reconhecendo que estamos diante de um Deus poderoso, alguma necessidade que surgiu no seu coração, desceu agora, vamos orar como Eliseu nesse momento. Senhor Jesus Cristo, depois de um dia de trabalho, o Senhor tem nos trazido aqui mais uma vez na Tua casa, Pai, para Te adorar, para Te bendizer o Teu santo nome, Pai. E nós nos aproximamos de Ti, Senhor, da maneira correta, crendo no sangue, Pai, confiando, Pai, em cada promessa que o Senhor tem prometido, onde o Senhor tem restaurado a Tua palavra, onde o Senhor tem restaurado todas as coisas, Senhor. Que possamos, ó Pai, a cada dia ver, Pai, a Tua palavra, crendo, dando-nos mais a revelação, mais do Espírito Santo, Pai, ao nosso coração, confiando, Pai, tomando posse, Pai, de cada promessa, colocando o pé, Pai, naquela terra que o Senhor tem prometido, Pai. E agora, Pai, aqui está um caderno, Pai, de pedido em minhas mãos, Senhor. Há muitas enfermidades, Pai, mas crendo no sangue, Pai, ali onde o Senhor já curou, Pai, ali na cruz do Calvário, cada enfermidade, Pai, que eles possam tomar posse da sua cura, Senhor, que eles possam tomar libertação, Pai. Ó, Senhor, lembramos do pastor João Pereira, Senhor, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, Senhor. Ele tem sido, Pai, o Teu servo, Senhor, ele tem trabalhado na Tua causa, na Tua obra, em Teu serviço, Pai. Que o Senhor possa, Pai, restaurar agora a sua saúde, Pai, que ele possa continuar, Pai, fazendo a sua vontade, trabalhando na obra, Senhor. Pai, cada pedido aqui, cada enfermidade, nós colocamos o sangue de Jesus Cristo, Pai, em cada pedido, e que eles possam ter a vitória, Senhor, que eles possam ter libertação, cada cura, Senhor. Ó, Pai, muitos agradecimentos também, Senhor, porque Teus filhos são gratos a Ti, eles sabem Te agradecer, Pai, eles agradecem por bênção recebida. Cada pedido aqui, Senhor, colocamos em Tua presença, Pai, também a viagem dos irmãos ali, Pai, que o Senhor possa guardar, Pai, a viagem de cada um, Pai, livrando, Senhor, de acidente, Pai, de toda a cilada de Satanás. Satanás, por certo, fica furioso, tem tentado nos matar, mas nós colocamos o sangue de Jesus Cristo em cada um, Senhor, confiando em Ti, Senhor, confiando, Pai, totalmente, somente em Ti, Pai, e que o Senhor possa, Pai, ser, Pai, bom proveito ali, Pai, que o Senhor possa tomar direção, Pai, ali, tomar o controle de todo o serviço do pastor que vai ministrar ali, Senhor, que ele possa escolher os pregadores, Senhor, que seja, Pai, a Tua direção, Pai, que seja o Senhor guiando, Pai, cada vida, guiando cada alma, Senhor, e nós confiamos em Ti, Senhor, então nós já Te agradecemos por tudo também, Pai. Tome o controle agora, Pai, do culto, a palavra que vai ser pregada aqui, Senhor, que possamos ver Jesus Cristo falando ao nosso coração, Pai. Abençoa cada coração, Pai, que cada um possa ir melhor do que entrou aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Muitas vezes tropecei na Tua graça. Muitas vezes Teu nome envergonhei, buscando sempre meus próprios desejos, vivendo inconsciente. Não é o que queres de mim, mas aqui estou, clamando por mais de Ti, deixando minhas vontades. É tudo que preciso, que minha vida manifeste o sangue do Cordeiro. Leva-me, Senhor, sobrenatural. Senhor, leva-me, segura-me em Ti, e
Ao Senhor Jesus Cristo. Realmente essa é a nosso maior desejo, é ser elevado a esse nível para viver totalmente de fé na palavra, pois é desse tipo de pessoa que é constituído essa nação santa, um povo que pode viver de fé na palavra e chamar as coisas que não são como se já fosse. É um grande segredo de vitória. Nós podemos tomar a palavra e crer nela e colocar ela em nossa boca e começar a expressá-la com fé. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão e ele traz a vida, ele materializa o tempo em que Deus está sustentando cada palavra que sai da nossa boca. Amém? Uma das melhores maneiras de vir a um culto e sair daqui abençoado é desfrutar ele, desfrutar os hinos, desfrutar a oração, desfrutar a comunhão ao redor da palavra, desfrutar da Bíblia, porque nós estamos tendo comunhão com Ele, nos alimentando da palavra. Então é algo maravilhoso quando a gente pode desfrutar disso, abrir nossa mente, deixar que a palavra entre no nosso coração. Amém, amados? Eu quero de todo o meu coração agradecer de todo o carinho, todas as mensagens que chegaram por telefone. Eu não costumo responder, mas eu aprendi a mexer com o telefone faz pouco tempo. Então, agradeço de todo o coração as mensagens que chegaram, toda a apreciação, todo o carinho que é demonstrado. E eu sei que isso vai estreitando ainda mais os nossos laços, o amor de um para com o outro. Mas é como eu disse, eu dedico isso a cada um de vocês. E a gente também deve fazer isso para cada pessoa que nós amamos, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos. Essas coisas, essa valorização sempre faz com que o amor cresça. Não tem como fazer o amor crescer sem valorizar as pessoas, sem expressar sentimento, sem dizer que nós amamos, que nós queremos uns aos outros e que nós apreciamos uns aos outros. Sim, as relações esfriam porque nós não dizemos uns aos outros que amamos, que gostamos, que estamos felizes. Essas coisas, a coisa que mais tem falta no relacionamento é essa expressão de consideração, essa valorização, dizer aquilo que nós sentimos. Então que Deus continue abençoando cada coração, e muito obrigado por tudo, muito obrigado especialmente pelas orações. Penso que uma das grandes coisas que fazemos uns pelos outros é orar, porque é a oração que muda as coisas. Em uma das mensagens ele disse que naquela noite, quando Esaú vinha para matar Jacó, porque Jacó muitos anos atrás tinha enganado ele e tinha roubado a herança, e Esaú nunca o perdoou. E Esaú se armou com os homens de sua casa, e Esaú vinha para matar Jacó. Mas enquanto Jacó orava de noite, buscando a misericórdia de Deus, Deus mudava a situação. No dia de manhã, quando ele encontrou o seu irmão já estava apaziguado. Em vez de matá-lo, eles se abraçaram e seguiram em frente. Quando nós estamos orando, Deus está mudando as coisas para nós. Às vezes somos ameaçados, parece que nós vamos perder, parece que não há solução, parece que as coisas vão de mal a pior, mas enquanto você ora, Deus está mudando as coisas. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo, que pouca oração, poucas bênçãos, muitas orações, muitas bênçãos. E ele chegou a dizer isso, que a oração muda a mente de Deus. É uma expressão difícil da gente entender, mas aquele rei Ezequias, veja que era o assim diz o Senhor. Eu penso que é daqui que quando Deus avisa, Ele quer livrar. Veja que Ele mandou um profeta. Não tem voz maior do que a voz de um profeta. Com o assim diz o Senhor. Aquilo veio da mente de Deus. E Ele veio e disse para aquele rei: olha, põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Isso era a palavra de Deus. Agora, nós sem um profeta, se ouvíssemos isso, iríamos para um canto desesperado: eu vou morrer porque Deus falou.
E se Deus falou, não tem como voltar atrás. Mas o homem não aceitou. Ele virou o seu rosto para a parede e fez uma oração rápida, desesperada, quebrantada, chorosa. Enquanto ele orava, a oração subiu ao céu e desceu. Isaías estava lá fora no pátio. Eu disse: volta. Diz para ele que eu dou mais 15 anos de vida para ele. Quando Deus avisa, Deus quer livrar. Quando Ele não avisa, é porque Ele não vai livrar. Então toda vez que você tem um sonho, ou tem um pressentimento, ou alguém te diz alguma, mexe com a tua alma, vai orar. Porque se Deus avisou, é porque Ele vai livrar. É nessa hora que tem que ter uma oração no altar, para que Deus possa ouvir. Se Deus encontrar apenas uma pessoa para se colocar na brecha, Ele muda todo o quadro. Uma pessoa só se põe ali na brecha, entre o julgamento e a misericórdia. Há alguém orando, há alguém colocando uma oração lá no altar de misericórdia, mas isso é para tomar pela fé. Eu aprendi isso bem cedo. Sempre que Deus avisa, é porque Deus quer livrar. Há muitos anos atrás, nós tínhamos uma veraneio. Eu tenho 5 filhos, mas minha esposa somos em 7. Então não era qualquer carro que a gente podia usar. Eu tinha uma veraneio. Então nós íamos em 7, às vezes tínhamos que viajar, e aqueles encontros, visitar a família, vir para a igreja, assim por dentro. E o irmão Pedro, orando por nós, teve um pressentimento de que nós sofreríamos um acidente com aquele carro. Depois uma outra mulher também estava em oração, e na oração ela teve uma espécie de uma visão, e ela viu eu num acidente daquele carro, e ela me avisou. Então começamos a orar. Um ano depois, veja, um ano depois, eu estava vindo de um culto lá na cidade de São Bento, quando eu dava assistência à cidade lá. Hoje é o pastor Rafael que cuida lá. Terminamos o culto, então eu tinha que levar algumas pessoas em casa. Estava eu e o falecido irmão Antônio. E numa descida, vindo por uma rua, eu vinha 60 por hora, por ali, 50 por hora, não vinha mais rápido do que isso. E nisso um carro, isso já era de noite, um carro, Fusca, atravessa a rua preferencial sem freio e sem luz. Quando eu vi, eu ia bater bem no meio do carro, estava o carro cheio de pessoas, tinha muitas pessoas, crianças dentro do carro, e eu desviei o carro para a direita, e ele bateu bem na porta do motorista, e eu bati contra uma árvore, do lado do carro como uma árvore. E nisso o vidro do Fusca explodiu, e eu por pouco não tive o meu olho esquerdo vazado, muito pouquinho. O médico disse: olha, você levou, quase que você ficou sem um olho esquerdo. Não morreu ninguém, fomos para o hospital. Pela graça de Deus, do outro lado se cortaram um pouco e tal, mas o motorista do carro, ele era um traficante, ele tinha um cabelo igual de uma mulher e o anjo da morte desenhado aqui no braço. E quando os policiais, o carro estava batido, e fizeram o laudo, aquele negócio todo, diz assim um policial para mim: olha, eu vou te dar um conselho. Se queres um conselho, não entre em demanda com esse rapaz, que ele faz parte de uma quadrilha. Recentemente eles botaram fogo no carro de um pastor e mataram o pastor. Eu escutei, fui para o hospital, fizeram os curativos, entrei no carro amassado e tal, e conseguimos chegar em casa. Mas eu creio que esse livramento foi pelas orações. Então, quando Deus avisa, Deus quer livrar. Teve um acidente, mas ninguém morreu, nem do lado de lá, nem do lado de cá. Então assim, irmãos, essas coisas fazem com que a gente aprenda algo, porque às vezes a gente tem um sonho e fica torcendo para que aconteça, para depois dizer assim: eu te avisei. Então não é assim. Se Deus avisa,
as orações podem mudar o quadro. Se Deus mudou o quadro do rei Ezequias e era a palavra de um profeta, era o assim diz o Senhor, isso dá uma grande lição para nós. Amém, amados? Graças a Deus por isso. Então, vamos nos pôr de pé então e vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 27, do 27 até o 2:3. Então, tracinho lá, 2.3. Isso. Vamos lá. O irmão Lorival está no hospital ainda. Ele teve o seu... já está em casa? Vai operar? Isso. Então ele já está em casa. Ele teve uma torção no pé, esmagou o calcanhar, torceu o pé, está aguardando desinchar para que possa fazer um pequeno enxerto no calcanhar. Se quiserem visitá-lo e orar por ele, sempre isso faz com que nós carreguemos as cargas uns dos outros em oração. Vamos ler a Bíblia então, amados. Gênesis 1, a partir do verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja que aqui ainda Eva não tinha aparecido em cena, mas ele já está usando o plural, os criou, macho e fêmea, os criou, porque ela já estava dentro dele. E Deus os abençoou, olha, sempre plural, né? E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai o mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus dado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vamos orar? Precioso e amável Jesus Cristo, nesta hora temos irmãos viajando, não só daqui, mas de toda parte onde as pessoas estão sendo movidas por Deus para uma reunião espiritual, para a comunhão ao redor da palavra, para desfrutar da comunhão ao redor da palavra, desfrutar da música, desfrutar. Guarda todos os carros, todos os ônibus, os que vão de avião. Senhor, que a tua mão de misericórdia livre cada um dos teus filhos, e que todos os homens que estão organizando, todas as equipes de organização, há muita responsabilidade com o transporte, com a segurança, com a comida, com os cultos, ó Deus, e cada um tenha força, cada um tenha coragem, cada um seja cheio do amor de Deus, porque a única forma de aguentar a pressão, de aguentar a responsabilidade, o trabalho, o cansaço, as críticas que vão vir, é quando há amor no coração. Que haja um derramamento do amor de Deus em cada alma, todos os que vão desfrutar, os que vão trabalhar, que todos possam ir ali para contribuir, para dar, para colocar seus ombros debaixo dessa carga, em benefício da obra de Deus no país, porque as mensagens serão pregadas ali, e elas chegarão a muitos lugares, através do site, das gravações, através da influência que receberemos. Então ajuda-nos, ó Pai. Oramos agora, nos dê graça para compreendermos a palavra, para que o Espírito possa abrir nosso entendimento, e enquanto nós pregamos, ó Pai, que a cura, que a libertação, que o batismo com o Espírito Santo, que um posicionamento mais claro e definido pela verdade venha ao nosso coração, Pai. Oramos no precioso nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Se quiserem manter a Bíblia, assentai-vos, a Bíblia aberta ainda no capítulo 2, eu gostaria de ler um pouquinho. Veja que todas essas coisas que Deus fez, cada dia Ele
ele ia realizando a sua obra. Como diz o profeta, não foi um processo evolutivo, mas ele veio trazendo a sua obra dos organismos mais simples e mais rudimentares a coisas mais complexas, até que chegou o homem. E o homem estava na imagem perfeita de Deus como um espírito, e dentro dele já estava a fêmea, como também nós compreendemos hoje que dentro de Deus também estava a sua amada, sua igreja, pois quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava criando um homem igual a ele. Como ele tinha dentro dele a sua companheira, Deus também tinha dentro dele a sua companheira. Porque o homem, dentro do homem, estava Eva, como dentro de Deus também estava a sua igreja. Muito embora nem Deus estava desfrutando da comunhão, e nem Adão também estava desfrutando da comunhão. Era apenas um mistério. Ele estava trazendo algo que estava na parte de trás da mente dele. Ele estava fazendo uma grande obra-prima, como um grande arquiteto. Ele tinha coisas em sua mente e ele as estava manifestando. Veja o capítulo 2, verso 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, o que estava no mundo visível e o que estava no mundo invisível. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, tudo isso era uma obra que estava primeiro na mente de Deus, ele a expressou, e depois que ela foi expressada, ela ficou aguardando o tempo de ser materializada. Mas a palavra que já foi falada não podia mais voltar atrás. A seu tempo ela foi então dando forma àquilo que ele tinha falado. Ele não tinha feito chover, evidentemente, se não tinha erva, também não tinha alimento para os animais, não tinha nem alimento para o homem, não tinha nem alimento para as aves, porque nada tinha brotado ainda, mas tudo já tinha sido feito na mente dele, porque essa é uma qualidade da divindade. Por isso, cada espécie produzirá de acordo com a sua espécie. Por isso, cada filho de Abraão que foi feito, ou cada filho de Deus que foi feito, que seria feito da mesma espécie. Deus chamou as coisas que não são como se já fossem. Esse é um grande segredo de uma vida de vitória. Se nós murmuramos, nos queixamos, reclamamos, o que temos então é desgraça, é derrota, porque nós estamos testemunhando o nosso fracasso. Mas se começamos a dizer, não, eu sou forte, eu sou vitorioso, eu sou um verdadeiro cristão, eu tenho o Espírito Santo, todas essas coisas, não é pensamento positivo. Deus está sustentando a sua fé. Então você toma a palavra e você começa a repetir aquilo: tudo posso naquele que me fortalece, maior é aquele que está em nós, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado, pelas suas pisaduras eu sou lavado no sangue de Jesus Cristo, fui perdoado por Deus. Essas coisas é a palavra, não é pensamento positivo. E se você põe ela em sua boca e começa a chamar as coisas que não são como se já fossem, Deus está obrigado com a sua palavra. Foi daqui que Abraão foi feito na mesma. Ele por 25 anos ele esperava o filho da promessa, mas ele chamava as coisas que não eram como se já fossem. Foi daqui que a mulher sunamita tomou o mesmo princípio. Ela tinha recebido um filho pela palavra falada. A criança morreu com 11 anos ou com 12 anos. Quando ela foi em direção ao profeta, e o moço do profeta veio em direção a ela, e ele perguntou como estava, ela falou: está tudo bem, porque ela era da mesma espécie. Ela chamava as coisas que não eram como se já fossem. Nós não temos as coisas como deveríamos ter, porque a gente sabe isso, não faz. Se pusesse a fazer diariamente e tomasse essas promessas diariamente, como aquele irmão que nós demos testemunho aqui no domingo, né? O homem veio na filha de oração e ele tinha câncer, e o profeta orou por ele. 2 anos depois ele volta na filha de oração e diz ao Mombrana: mas você já orei por você já está curado. O que faltava para ele? Professar a sua cura. Se ele professasse ela
Isso é a Bíblia, não tem coisa mais verdadeira do que essa. É tão simples, e por ser muito simples, é que a gente não faz. Jesus disse, está escrito, está escrito. Agora veja, Deus, o Mombrana estava vindo no seu carro, viagem, junto com a sua família, e ele tinha visitado um pequeno lugar lá na Califórnia, um lugar onde havia um museu ao ar livre, e nesse museu havia uma estátua que era uma réplica da estátua que Michelangelo tinha feito de Moisés. E enquanto ele estava voltando, o Espírito Santo atingiu o coração dele, e ele teve uma inspiração para pregar a mensagem, a obra-prima, uma das maiores mensagens que ele pregou sobre sua segunda vinda, sobre o sétimo selo, sobre esse mistério de Deus em carne humana, é a mensagem obra-prima. Então Mombrana chega a dizer que tudo que é genuinamente divino vem por inspiração. O músico, ele compõe músicas por inspiração. Por isso que um verdadeiro escultor, ele esculpe por inspiração. Essas coisas genuínas vêm por inspiração. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, isso é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, isso é um pensamento que a pessoa nunca teve, de repente vem para dentro dele, e aquilo é uma coisa divina, é sobrenatural. E a pessoa começa então a expressar. Ele não tinha uma foto de Moisés, e ele não era um profeta, ele era um artista, um escultor, e veio a ele por inspiração para dentro dele, e ele viu dentro dele, no seu cérebro, como seria a imagem de Moisés. A estatura, os músculos, os nervos, os olhos, as mãos, tudo dentro dele. E ele então idealizou colocar aquilo para fora. Ele queria expressar aquilo. E vocês conhecem a história, só estou dizendo para alguns que não conhecem, alguns dos irmãos mais novos não conhecem essa história. Então, esse artista, ele pegou um bloco de mármore de 40 toneladas, ele pegou as suas ferramentas, suas lixadeiras, suas talhadeiras, seus martelos, ele começou a esculpir aquilo, com paciência. Ele começou a tirar pedras, e começou a cortar, e tirar lascas, e polia, e ia dando forma àquilo. E enquanto ele fazia, eu posso imaginar, lendo a mensagem, diz o Mombrana, que muitas vezes ele trabalhou 13, 14, 15, 16 horas, muitas vezes sem dormir, sem comer, apenas um pequeno lanchinho, mas ele estava tão absorvido no seu trabalho, que aquilo foi consumindo a sua vida, e consumiu 40 anos de sua vida. E, por certo, muitas pessoas o desapontaram, muita gente o desanimou, houve muita crítica. E imagina, tentando tirar de dentro dele algo que estava lá dentro, que ele não podia explicar, mas era real. E aquilo daria uma grande fama para ele, por ter feito aquela imagem. Depois de 40 anos, quando ele viu aquilo tudo materializado, ele pegou o seu cinzeiro, uma pequena ferramentazinha, ele ficou tão fora de si, em êxtase, quando ele viu aquilo tudo perfeito, como ele imaginou. Ele se sentiu aliviado, aquela pressão toda tinha acabado, ele teve uma êxtase, bateu com um martelo na coxa de Moisés e tirou uma lasca. Diz o profeta que, na opinião dele, foi exatamente aquela falta, aquele ferimento na estátua, que tornou a obra uma obra-prima. Porque para ele só faltava falar. E enquanto ele pensava nisso, o Espírito Santo o atingiu. E ele começou a pensar em Deus como um grande arquiteto, que tinha todo esse globo terrestre, todo esse universo, aquilo que você vê e o que você não vê, na mente dele. E ele para fora, que já está aí, as árvores, os animais, as aves, os peixes, as galáxias, tudo que você possa imaginar, não tem como para onde você olhar que não é tão maravilhoso. E tudo isso um dia estava dentro dele. E ele começou a expressar isso em Gênesis, trouxe dos animais, ele veio vindo
Primeiro ele separa a luz das trevas, depois ele separou as águas, depois apareceram as sementes, depois ele trouxe o sol e a lua para fazer brotar a vida botânica, depois ele trouxe as aves e os répteis marinhos e trouxe os peixes, depois ele trouxe os animais e por fim ele trouxe o homem. Tudo isso estava dentro dele. E quando ele criou a sua obra-prima, que era o homem, e que o homem estava na imagem dele, e quando ele olhou para o homem, ele viu que faltava uma coisinha, e aquilo também estava refletindo a ele mesmo, era a solidão do homem. Então ele tira a Eva de dentro do homem, e ali estava uma família completa agora, na perfeita imagem daquilo que estava dentro dele. Por isso é que ele pôde descansar. Veja, o autor aqui por 40 anos não descansou, comeu pouco, dormiu pouco, e ele renunciou muita coisa, perdeu muita coisa, gastou 40 anos de sua vida, mas enquanto ele não botou para fora aquilo que estava dentro dele, ele não deu por concluída. Da mesma forma, se você puder fazer uma imagem em sua cabeça, milênios e milênios e milênios, eu não posso fazer o cálculo, e todo esse universo, toda essa terra, tudo um dia estava dentro de Deus, e ele pôde tirar isso para fora e expressar a sua grande obra-prima. Atingiu o profeta, e aquilo trouxe essa inspiração para o coração dele. Agora, quando Deus, ou quando o artista faz uma obra, seu desejo é colocar isso no lugar para que todo mundo veja, todo mundo possa apreciar. Deus colocou sua obra-prima no Éden, que ninguém pega uma lâmpada e põe debaixo de uma cama. Iluminar, uma obra também é feita para que possa ser apreciada, e Deus coloca ela no jardim do Éden. Mas veja como que a inspiração atinge o profeta, e ele traz um mistério tão profundo, de uma maneira simples, que para que a obra-prima tivesse completa, Deus teve que feri-la do seu lado. Ali, sem dizer nada, ele estava abrindo um mistério do que ele faria no futuro, para que de seu próprio lado ele pudesse tirar um dia a sua companheira. Ele tira de dentro de Adão, ele fere ela, e ao feri-la, ele tira para fora a sua esposa. Agora pense um pouquinho. Pense um pouquinho. Satanás estava lá no Éden, diz a Bíblia. E enquanto Deus descansava, Satanás deu uma brecha para derrubar a obra-prima, para destruí-la, para deformá-la, para pervertê-la. E Deus colocou aquela obra-prima atrás de sua palavra, e aquela obra estava protegida pela palavra. O muro de proteção que cercava aquela obra era a palavra. Então Satanás entrou e quebrou aquele muro. Vê se consegue fazer uma imagem mental. Às vezes a gente quer ter mais amor, quer ser mais paciente, quer ser mais dócil, quer ter mais alegria. A gente não sabe como produzir isso. Como posso ser mais amoroso? Como posso ser mais dócil? Como posso ser mais benigno? Como posso ter mais fé? Como posso realmente ter meu ânimo firme, forte, sem ter tantos altos e baixos? Tudo isso estava atrás de uma coisa chamada fé na palavra. Quer ter doçura? Confie na palavra. Quer ter alegria? Confie na palavra. Quer ter poder na oração? Confie na palavra. Quer ter seu ânimo longo? Confie na palavra. Mas o diabo sabia que se conseguisse derrubar esse muro, ele poderia perverter tudo, e ele o fez. Porque quando o nosso coração está desfrutando da comunhão com Deus e a alegria em nossa alma, diz a Bíblia que o nosso rosto fica bonito. Coração alegre, a força é o rosto. Porque isso é um estado interior de comunhão e de paz e de gozo que a pessoa desfruta em sua alma. Quanto maior a comunhão, quanto maior o sentimento de paz e segurança, e de que ele está apoiado pelas promessas de Deus,
maior é o seu sentimento de alegria, porque Jesus disse: para que o meu gozo esteja em vós. Mas o diabo sabia que se ele conseguisse romper isso, romper essa comunhão, romper esse muro, ele perverteria, ele deformaria, ele colocaria a obra-prima no chão, e ele o fez uma mentira, levando a família de Deus a descrer da palavra, e a obra-prima tombou. De alegria entrou o medo, se tornaram fugitivo. De paz veio a morte. O mesmo leão que ele brincava num dia, não ia matá-lo. Tudo porque Satanás tirou a família de Deus de trás do muro que era fé na palavra. Alimente-se da palavra. Não há outra fórmula. Não há poder em outro lugar. Não há solução em outra coisa. Pensamento positivo, roupas mais novas, carros novos, bom emprego, salário melhor. Você pode ter quanto quiser. É que nem juntar dinheiro em saco furado. Quanto mais tem, mais quer. E ninguém se aquece, ninguém está satisfeito. Porque não é essa a solução. Agora veja, Deus disse: eu vou restaurar. E essa foi seu plano. Deus não deixou que aquilo fosse destruído para sempre. Ele disse: eu vou restaurar. Então aqui vem a expressão, diz o profeta, que Deus então já tinha um plano para trazer isso de volta, o que é chamado de plano da redenção. Agora veja, aqui tem um ponto muito importante. Mormona diz uma coisa muito importante aqui, eu espero que eu consiga transmitir isso da maneira como está escrito. Disse que, porque Deus colocou o homem num pacto condicional: se tocares, morrerás; se comeres, morrerás, assim por diante. O homem não deu conta, a coisa toda arruinou, e o dilúvio veio e acabou com tudo, porque o homem não conseguia guardar o pacto, porque era condicional. Tudo que é feito com condições não aguenta, não resiste, porque o diabo vai entrar ali e fará com que uma das partes quebre aquela condição. Casamento, por exemplo. Nenhum casamento suporta por muito tempo, não sobrevive se houver exigências constantes, exigências, cobranças. Esse casamento vai se arruinar, porque não tem nada que suporte um pacto condicional. Ninguém consegue. O diabo vai entrar bem ali para quebrar exatamente aquele acordo, aquela palavra firmada, aquela condição, e põe tudo para arruinar. Me escute, se você quer um conselho: nada que seja condicional suporta. Somente o amor incondicional é capaz de manter uma igreja, capaz de manter uma amizade, capaz de manter um casamento. É um pacto incondicional, sem condições. Porque toda pessoa que é taxativa, fica cobrando, o diabo lhe dá motivo todos os dias, porque está debaixo de condições e não tem amor que sobreviva, não há relação que sobreviva, não tem nada que sobreviva. Já falhou uma vez, o dilúvio destruiu tudo. Quantos entenderam? Quando as pessoas começam muito a cobrar as coisas umas das outras, e começam a julgar, e começa a fazer cobranças, logo Satanás entra ali e rompe aquilo, e há ferimentos, há separações, porque ninguém consegue manter isso. Já falhou uma vez. Por isso que quando um casal está se descobrindo, eles têm que ter amor o suficiente para que seja o absoluto, um amor incondicional. Disse a Bíblia que quando Deus colocou Adão e Eva lá no Éden, e eles estavam debaixo desse pacto condicional,
E o diabo sabia disso. O diabo entrou bem ali para quebrar o pacto. Então Deus traz um segundo pacto, e aqui e ele começa com Abraão, e foi um pacto incondicional. Parágrafo 59. Então ele começa agora tomando o homem de seus pactos, e ele começou com um homem chamado Abraão e deu a Abraão um pacto incondicional. Cada vez que ele começava uma obra-prima, Satanás a apanhava por causa da palavra. Mas quando ele começou com Abraão, ele disse: eu já o fiz. Isso foi incondicional. Amém? Você já está salvo. Você já é um vencedor. Você já está no arrebatamento. Seus pecados já foram perdoados. Porque não é o que você faz, é o que ele já fez. Glória a Deus. Por isso que quando ele decidiu levantar a sua obra-prima, ele sabia que pelo pacto condicional o diabo iria romper sempre. Então ele levanta um segundo pacto e põe o homem sobre uma base agora. E ele começa a levantar sua obra-prima. E todo escultor, diz o profeta, precisa colocar sua obra em cima de uma base. E ele começa então a levantar essa obra. E ele começa por Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. E Abraão começa, porque Deus fez Abraão e desenhou Abraão na própria imagem de Deus. Porque assim como Deus em Gênesis 2 chamou as coisas que não eram como se já fossem, ele colocou Abraão na mesma qualidade que ele tinha. Porque Abraão só foi vitorioso porque ele foi feito para chamar as coisas que não são como se já fossem. Se você puder entender isso, toda a semente de Abraão fará a mesma coisa. Quer ter uma vitória? Comece a tomar a palavra de Deus, creia nela, mesmo que tudo está errado, comece a dizer: eu já fui sarado, eu sou mais do que um vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. É a Bíblia. Então toda a semente de Abraão que veio depois fez a mesma coisa. Começaram a agir. Se você olhar para você, você vai afundar. Olha para o seu pai, você vai afundar. Olha para o seu lado, você vai afundar. Mas quando você olha para a promessa, não importa o que o diabo diga, você está olhando para a promessa. Porque o princípio de Gênesis 1:11 é: cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Se Abraão era da espécie de Deus, vai produzir igual a Deus. Amém? Porque Deus tinha chamado as coisas que não eram como se já fossem. Logo Deus traz mais, e ele vem vindo por toda a Bíblia. E Satanás não conseguiu mais romper o pacto, porque agora estava debaixo do pacto condicional, incondicional. E Deus estava agora levantando uma civilização de fé. Daqui cantamos: civilização de fé. Porque Satanás, ele estará sempre apontando os defeitos. Deus está sempre vendo a fé. Graças a Deus. Deus está sempre vendo a fé. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Então que Deus possa nos ajudar a subir nesse nível de fé. Quando fala viver em outra dimensão, essa é a dimensão. Ora, você pode viver aqui embaixo, numa dimensão de controla tudo, com medo de tudo, pessimista, calculista, fazendo contas de tudo, vivendo uma vida miserável, porque não consegue viver pela fé.
Ele chegou a dizer que nós não devemos nos preocupar nem pelo dia de amanhã. Nem chegou ainda, talvez nem chegue. Amém. Quando Israel sai do Egito, Deus queria que eles vivessem pela fé, somente. E o maná cairia cada dia. Qualquer pessoa que pegasse uma porção a mais do que deveria, estava expressando falta de fé. E Deus não deixava aquilo ficar. Deus apodrecia aquilo na prateleira. Era uma catinga. Por que está fedendo? Porque eu disse que você não tinha que pegar mais que o necessário. É verdade? Os que saíssem lá fora no 7º dia, para quem sabe ver se caiu um pouquinho, também expressavam falta de fé, porque ele disse que não iria cair no 7º dia. Porque Deus queria que sua igreja vivesse confiando nele constantemente, lançando sobre vós ansiedade, porque ele cuida de vós. Amém. Por isso que ele manda um profeta para restaurar a fé da igreja a esse nível. Então veja, ele começa a trazer Abraão. Agora deixa eu ler isso aqui mais um pouquinho. Então veja, agora isso é incondicionalmente, não o que você fizer, não é se você fizer, mas eu já o fiz. Amém. Então esse grande escultor está determinado a levantar a sua obra-prima, e ele começou com Abraão, e Abraão representa a fé. Ele é o fundamento. Amém? Glória a Deus. A primeira coisa que Deus faz ao levantar a sua obra-prima não é o conhecimento, é fé. Quer alcançar alguma coisa de Deus? Primeiro confie nele, porque é impossível agradar a Deus duvidando dele. É impossível receber qualquer coisa de Deus com dúvida no coração. Por isso que eu não consigo explicar. Agora, a coisa mais simples que existe chama-se oração, porque a oração é a maior expressão de fé. Quando você põe diante de Deus a sua ansiedade, o que você necessita, simplesmente porque Ele mandou você colocar. Você nunca vai cansar Deus ou esgotar Deus. Ele falou: põe, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém. Essas são coisas que a gente escuta há tantos anos. Então veja, a fé foi o fundamento. Ele está levantando essa obra-prima. O próximo lado foi amor. Amém. Porque o que vem primeiro, a fé ou o amor? Veja, o fundamento da graça foi Jacó, a graça de Deus para com Jacó. Qualquer um sabe disso. Mas qual foi a quarta base? Foi José, a perfeição. Foi ali que ele pôde estabelecer o seu monumento, a sua obra, sobre esta base. Primeiro fé, depois amor, depois graça e depois perfeição com José. Abraão tipificou a Cristo, naturalmente. O mesmo foi Isaac em amor. Abraão tipificou em fé, Isaac o fez em amor. Jacó fez pela graça, porque Jacó significa enganador. Isso é o que ele era. Mas a graça de Deus estava com ele. E quando ele chegou lá em José, veja, não havia nada contra ele, somente um arranhãozinho, pois a base também deve ser uma obra-prima. E quando ele disse a seu pai, o profeta: diga para Faraó que o teu povo são criadores, são pastores, criadores de gado pequeno, porque um pastor era uma abominação para os egípcios. Mas quando o velho profeta chegou diante de Faraó, ele disse: teus servos são pastores. Então aquilo raspou isto, por isso aqui ainda continua a ser uma obra-prima. Agora, as bases foram fundadas através de fé, amor, graça e perfeição por meio dos patriarcas. Agora, o corpo de trabalho que chegou a esta grande obra-prima foram os profetas, que eram a palavra. Veja, os profetas, não as leis, os profetas, pois os profetas eram a palavra vindicada, a qual forma o corpo. Não os patriarcas, os profetas, eles eram a palavra. Finalmente, como ele começou lá atrás, nos dias de Moisés, veio através dos profetas para cada um, isso finalmente construindo um corpo, se aproximando o tempo todo. E o maior de todos eles era João. Assim diz a Bíblia.
Jesus disse: não há homem algum nascido de mulher tão grande como João Batista, pois ele é quem pode introduzir a palavra. E então vem finalmente a grande cabeça, a cabeça de tudo isso. O restante do corpo simplesmente falou de tudo isso, e a cabeça foi Jesus Cristo. Que coisa tremenda isso, amados. Veja que ele veio levantando pouquinho, passo a passo, mas enquanto ele constrói a mensagem, ele está preparando a igreja para falar da grande obra-prima hoje, da formação outra vez da palavra em carne humana nos nossos dias. Veja, pega uma base. Abraão foi fé, logo veio o amor, que foi Isaac, logo veio a graça com Jacó, logo veio a perfeição com José. José foi um tipo perfeito de Cristo, ele representou a Jesus em todas as coisas. E tem muitas coisas de José que são muito maravilhosas, que são grandes lições. Veja, quando José teve aquele sonho, que viu a lua, o sol, as estrelas se curvando para ele, viu as espigas, tudo mais, e ele viu, e aquilo era a vida dele, ele podia ter sonhos e visões e assim por diante, mas ele não calculou que até o dia ele seria elevado ao trono de Faraó, quanto lhe custou, rejeitado, odiado, tido como morto, colocado na cadeia, injustiçado, mentiram contra ele, mas tudo aquilo fazia parte do processo para levantar a imagem perfeita da palavra. Amém? Como lemos aqui em Isaías 53, foi moído, foi triturado, um de quem os homens escondiam o rosto, foi odiado e assim por diante. Tudo isso era um processo. E quando vem João Batista, veja, ele representou o pescoço que ligou o corpo à cabeça. E quando chega a obra-prima perfeita, a palavra, que é Cristo. Então veja, a base foi colocada pelos patriarcas, mas o corpo foi construído pela palavra, que eram os profetas. E aqui vem a cabeça de tudo isso. Jesus entra em cena. E ali, quando a cabeça foi colocada sobre isto, nós encontramos nela toda a obra de Deus. Nós encontramos nele o reflexo perfeito da palavra, pois ele era a palavra, a plenitude da palavra. Pois outra vez Deus tem a perfeita obra-prima, como disse Isaías: eis o meu servo, a minha obra-prima, que eu tenho tipificado através de todas as eras, desde o único perfeito que vem, e aqui está ele, bem diante de um perfeito, e ali a sua própria imagem, refletindo. São João 14 disse: quando me vês a mim, vês o Pai. E então no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo foi talhado, e refletiu o que o verbo era no princípio, e ele era o verbo refletido na obra-prima, em sua própria semelhança. Deus de volta outra vez em sua própria semelhança, a forma da palavra sendo refletida na imagem de um homem, ou seja, a obra outra vez em carne humana. Que coisa maravilhosa! A gente pode entender que cada parte do Velho Testamento era um pedaço dessa obra-prima, e tudo foi juntado outra vez num corpo que era o corpo perfeito, e nele estava cumprido cada do Velho Testamento. Ele era a fé, ele era o amor, ele era a graça, e ele era a perfeição. Ele era Moisés, ele era Elias, ele era Davi, ele era os Salmos, ele era o livro de Cantares, ele era toda a palavra. Amém? Então essa obra-prima foi sendo levantada das bases até chegar à cabeça, e tudo isso dá uma ideia para nós dessa outra obra aqui no tempo do fim, quando chega outra vez essa pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, que era Cristo em sua segunda vinda, outra vez através de sua igreja. Agora veja, todos os profetas tiveram falhas, todos um destino, mas aqui por último, vindo através daquilo, finalmente vem a obra-prima, a perfeita, nenhuma falha nele de maneira alguma, tão perfeito, refletindo o construtor em si mesmo. A sua própria imagem estava refletida em sua obra. Deus e Cristo eram um, de tal forma que ele até colocou o seu espírito nele, e então a própria imagem e o construtor se tornaram um. Amém. Veja, por que a imagem de Michelangelo atinge o profeta? Porque Deus também teve uma obra-prima que estava dentro dele, e que no Calvário
foi ferida. Amém. Glória a Deus. Deus e seu trabalho de escultura, a sua obra-prima. Moisés estava no trabalho de Miguel Ângelo. O Miguel Ângelo era uma obra de escultura que estava morta, porque ela foi feita de pedra. Mas aqui o construtor da obra-prima, quando ele estava com sua obra perfeita, ele entrou para dentro dessa obra-prima. Michelangelo não pôde entrar, mas Deus pôde entrar. E ele entrou em Cristo, que era essa obra-prima. Amém? Pode dizer amém para isso? Eu creio que vocês já entenderam a mensagem. Ele também veio aqui no tempo do fim, levantando através de Lutero, Wesley, Pentecostes, até que chega o profeta de Malaquias 4. E Deus pôde construir, entrar nessa obra-prima e poder viver através dessa escultura outra vez. Amém? Agora veja, tão perfeito, o Redentor do homem, tão perfeito, tão pio, não havia nele nenhuma beleza para que pudéssemos desejar. Quando este filho do Deus vivo, nascido de uma virgem, se tornou tão perfeito e humilde, e a imagem de Deus, até que o grande mestre, que havia trazido a sua vida através dos profetas, veja, ele era o cumprimento de todos os profetas. Ele era tão perfeito, até que Deus viu isto, e Deus o feriu. E com o Miguel Ângelo ele disse: fala. Você diz, é isso assim? São Marcos 9:7, nós encontramos sobre o monte da transfiguração, onde ali estava Moisés e a lei, ali estava Elias, os profetas, desde os patriarcas, os pais e a lei, os profetas e todos eles, ali de pé. Nós ouvimos a voz descendo da nuvem dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. E se eles iam ouvir, ele tinha que falar. Isto foi alguns dias antes dele ser ferido. Este é meu filho, no qual tenho o prazer de habitar. E estive por 4.000 anos trazendo-o a isto, e agora ele é tão perfeito que eu tenho que feri-lo para que então ele possa falar. A ele ouvi, ele é perfeito, ele é a obra-prima. Deixe o seu coração já ir passando para frente. Você vai entender por que o profeta nesse dia tinha que ser ferido. Não era apenas uma rejeição qualquer, era para cumprir a escritura, porque a obra-prima também tinha que ser ferida pelos seus próprios irmãos, como foi Jesus Cristo, para que pudesse falar. Por que essa mensagem fala para nós hoje? Porque ela foi ferida. Ela foi ferida, mas ela fala. Ela é a voz de Deus. Recorde, ele foi tipificado todas as vezes lá atrás no Velho Testamento. Nós o encontramos sendo a rocha no deserto, que foi a rocha ferida no deserto. Eu sou aquela rocha que estava no deserto, mas aquele era uma pedra, e ela não tinha chegado à sua perfeição ainda. Porém, em tipo, ela seguiu a igreja para que tirasse dela aquele a quem ele tiraria e desse vida àqueles a quem ele daria vida. Porém, ele foi aquela rocha no deserto. Ele ainda não havia sido feito homem, ele só o havia tipificado. Moisés o viu de pé nesta rocha, ele o viu passar, ele disse: é as costas de um homem. Vê você? O escultor estava apresentando a Moisés, que era uma imagem potencial de Cristo, o que a grande obra-prima pareceria quando ele estivesse perfeita. Veja, e ele projetou a Moisés a visão do que a obra-prima pareceria. Eram as costas de um homem quando passou pelo deserto. Recorde, Michelangelo pôde simplesmente gritar e ferir a estátua e dizer: fala. Mas quão diferente isso era para Deus, o grande escultor, quando ele fez um homem em sua própria imagem, tão perfeito que isso refletiu. E Deus falou através da imagem do homem, mostrando o que ele faria. E ele falou aos profetas, porquanto eles eram sua imagem potencial, enquanto ele estava chegando à cabeça. Mas quando ele chega na cabeça, ele era toda a imagem de Deus, e ele estava se retratando. Veja, então, ferido. Agora, ele é a obra-prima para nós, o dom de Deus, Jesus Cristo, a vida eterna, e eu espero que nunca esqueçamos isso. Amém. Veja, glória a Deus por isso.
Então Deus, quando Deus olhou para ele estava tão inspirado para vê-lo da maneira que ele parecia, veja, e para ver a sua, e ele estava tão inspirado que aquilo seria a perfeita obra-prima de um Redentor, ou seja, Jesus o Redentor. Então Deus, em ordem para ser ferido ele mesmo, para pagar a sua própria pena, Deus e Cristo se tornaram um, para que então Deus pudesse ser ferido na imagem, ele pudesse ser marcado. E é por isso que Isaías disse: nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A imagem perfeita do Deus homem, Deus em morfe, mudou do sobrenatural para a visão, e a visão foi projetada na imagem, e a imagem foi ferida para que então o sobrenatural pudesse provar o gosto da morte, a obra-prima perfeita de Deus. Ele não podia fazer isso em Moisés, ele não podia fazer isso nos profetas. Isaías, que foi cerrado com serras até ficar em pedaços, ele não podia fazer isso nos profetas que foram apedrejados. Ele não podia fazer isso porque ele não poderia sentir isso. Ali estava somente uma porção dele, mas nesta perfeita obra-prima, Jesus, ele era corporalmente a plenitude da divindade. Ele não podia projetar somente Moisés, ele podia projetar todo o seu ser nessa pessoa e provar a morte por toda a raça humana, a obra-prima perfeita de Deus. Tão inspirado em ver isso, ele se torna o Redentor de todas as eras, para falar àqueles que estão em segundo plano, que viveram antes e agora. E todas as promessas foram encontradas nele. Ele era a perfeição da perfeição. Todos os tipos foram cumpridos nele. Nosso parente redentor em Ruth e Boaz, o nosso doador da lei do Monte Sinai, o nosso profeta do deserto, quando ele veio do monte, quando ele veio do deserto, quando ele veio da eternidade e se fez o homem, a imagem perfeita. E Deus, através das eras, talhando através dos patriarcas, e fez a sua plataforma e os trouxe das coisas diferentes sobre as quais ele fez esta base. Sobre isso ele começou a construir a sua palavra, seus profetas, e finalmente chega através do profeta perfeito, a fundação perfeita, a visão perfeita de que Deus teve. E agora, em ordem que isso fale, ele é a palavra, e para a palavra falar, ele teve de entrar na imagem. E então, para a imagem falar, ela teve que ser ferida. Ele entra na imagem, e então, em ordem para falar, o Redentor perfeito, todos os tipos do Velho Testamento foram encontrados nele. Como eu disse outro dia, o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Amém. Glória a Jesus Cristo. Por isso que a Mana contou aquela experiência dos chineses quando vieram para a América. Eles trabalhavam com lavanderia, mas eles não conseguiam falar inglês, sabiam muito pouco. Então a pessoa chegava na lavanderia para trazer uma roupa, eles pegavam um pedaço de papel e eles cortavam isso de uma certa forma e colocavam um pedaço na roupa e outro pedaço davam para a pessoa. E a pessoa ia para casa e voltava num certo dia, ela trazia o vizinho, o lavandeiro chinês, ia lá na roupa e ficava testando até encontrar o pedaço que servia. E quando encontrar o pedaço, a pessoa ia para casa com a roupa limpa. Por isso, um pedaço do mistério é o que está escrito, o outro pedaço é a pessoa aonde isso está cumprido. Amém, amados? Se nós vamos chegar a algum lugar, é porque entendemos um pedaço do mistério e o outro pedaço na vida desse homem. Junta os dois e dá a palavra feita carne.
eu não sei como é que eu vou conseguir melhorar isso, mas eu tenho para mim que só vai chegar no final do caminho os que captarem o mistério da palavra feita carne nos nossos dias. Os que não alcançarem não vão ter nada aonde se segurar, porque vão ver suas vidas e não tem mudança, vão ver suas vidas e não tem alegria, vão ver suas vidas e não estão motivados. A atração do mundo é grande, das coisas materiais, do conforto, a frieza, mas os que captarem o mistério estarão se alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem, e terão por dentro um alimento espiritual em seu devido tempo. Terão algo em seu coração para vencer o desafio da hora. Muitos acabarão sua vida nem crendo mais no profeta, porque não experimentaram esse gozo de ter se alimentado da palavra feita carne. Essa é a primeira parte da mensagem. A segunda parte vai ser desenvolvida até chegar hoje, onde toda a escritura foi cumprida na vida do profeta de Malaquias 4. E nós estamos desfrutando, nós estamos comendo, nós estamos cantando, nós estamos tendo gozo com essa parte da mensagem. Porque nem mesmo a virginécia vai captar o mistério. Ela vai escutar e ler, mas Jesus disse: vocês não sabem o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Porque não basta vir para a igreja, sacudir as mãos, você fala com a pessoa, você percebe que ela não tem entendimento. A fé dela é muito pequena. Fala com outros, captaram o mistério, entenderam a palavra, tem dentro dele uma motivação que não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Eles não estão se alimentando de uma chuva, mas de uma fonte que brota de dentro do coração. Eles têm algo por dentro que não os deixa ficar quieto, que não os deixa ficar em casa, e não depende desse ou daquele pregador. Há algo que está lá dentro. Jesus disse: quem beber da água que eu der, rios de água viva fluirão do seu interior. A árvore bebe água todos os dias e ela empurra a folha para fora. Ela bebe mais água, empurra flores. Bebe mais água, empurra fruto. Por quê? É a fonte. Eu pensei que eu nunca fosse viver esse dia, mas ele está bem diante de nós. Porque dos 2 milhões que saíram do Egito, que comeram maná no deserto, que beberam a água da rocha, pode ler sua Bíblia, estavam debaixo da nuvem, foram batizados no Mar Vermelho. Você fala em sobrenatural? Eles é que tinham. Eles é que tinham. Você ia para a igreja toda noite, lá estava um pilar de fogo, e não era uma foto. Não era uma foto, era um pilar mesmo. De dia não era uma foto, era uma nuvem mesmo. Você fala em trabalhar, o sapato não envelhecia, a roupa não gastava. Ninguém tinha que plantar nem colher. Eles comiam de graça codorna, maná todo dia. Você fala em cura divina, eles só olhavam para uma haste e havia uma serpente e eles eram curados. Mas a Bíblia fala: Deus não se agradou da maior parte deles, porque eles não criam na palavra, pelo que foram prostrados no deserto. Nós estamos em uma classe mais elevada. Não vimos, mas cremos. Não vimos, mas cremos. Amém. Porque haveria um canal chamado revelação. Ele vem ao seu coração, abre teu entendimento, e você capta o mistério e você desfruta daquilo. Eu espero que você me entenda. Desfrutar é ter um gozo por dentro. Desfrutar é ter uma alegria por dentro. Desfrutar é ter prazer com isso. Cantar, adorar, louvar, porque há algo por dentro. E quem não tem
Um dia chegou um rapaz, entrou num culto onde um pregador estava pregando a palavra, ele veio chupando uma laranja. E o rapaz interrompeu o culto e perguntou para o pregador: pregador, que gosto tem a laranja? O pregador disse: eu não sei. Disse o rapaz: eu sabia, você não está chupando ela. Tem muita gente que não está desfrutando realmente da palavra. Por isso Deus envia qualquer tipo de coisa na igreja para fazer a pessoa crer em bobagem, e vão embora por nada, porque não estão desfrutando da palavra. Querem barulho, querem cura, mas da palavra mesmo não estão desfrutando. É vocês com a mensagem na mão, lendo as mensagens, gozando com a pregação, gozando com a música, gozando. Não, desfrute. Desfrute. Há um gozo na alma do eleito, porque ele entrou atrás do véu, ele já rasgou esse véu, ele foi lá atrás, meteu a mão na bacia dourada, e o pão não fica velho, está fresco, porque o pilar de fogo conserva aquela comida. Por que essa mensagem não fica velha? Porque há uma unção sobre ela. Nós estamos desfrutando disso. Amém, irmãos? Vamos orar um pouquinho antes de ir embora. Orar pela reunião, pela viagem, por sua vida. Desfrute. Desfruta da comunhão. Senta. Da palavra, dos hinos, da oração. Vem para frente, vamos orar. Não fica sentado aí não. Vamos orar. E o culto já terminou. E você fica orando o quanto você quiser. Deus te abençoe. Glória a Jesus Cristo.